Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Ó, saí bonito na foto, hein? Sejam bem-vindos a mais duas aulas de videoaulas, né, de física, as aulas 2 e 3 do setor B, apostila 1. Tá legal? Essas duas aulas vão falar sobre fenômenos, alguns fenômenos ópticos, sombra e penumbra, tá? Primeira coisa, o que é um fenômeno óptico? São eventos observáveis a olho nu, resultantes da interação da luz com a matéria, ou seja, a luz ela vai interagir com a matéria, ou seja, por exemplo, a reflexão da luz, a luz incide em uma superfície e volta para os seus olhos, e você consegue enxergar aquele objeto, né? Aliás, você só consegue enxergar os objetos porque a luz incide no objeto e volta para os seus olhos, tá legal? Tá? Se a luz não voltar para os seus olhos, você não enxerga o objeto. Tá bom? Agora, os principais fenômenos ópticos. A gente tem aqui a reflexão da luz. O que é a reflexão da luz? É quando a luz ela incide na superfície e volta para o mesmo meio. Então, a luz ela sai do ar, ela bate lá na parede e ela volta para os seus olhos. Então, a luz veio do ar, bateu na superfície e voltou pelo ar, pelo mesmo meio. Isso chama-se reflexão da luz. Tá legal? E ela é responsável por a gente conseguir enxergar todos os objetos ao nosso redor, que eu acabei de explicar, né? Bom, existem dois tipos de reflexão. Dois tipos. Quais são os tipos? São a reflexão regular e a reflexão difusa. O que é a reflexão regular, professor? É quando a luz chega, aqui, ó, tá vendo? Coloquei um desenho aqui, uma figura. A luz chega paralela, um feixe de luz chega paralelo e ele é refletido de forma paralela. Então, do mesmo jeito que ele chegou, ele sai, ó. Ele incidiu na superfície e foi refletido, ó. Raios incidentes, é o raio que chega na superfície, e o raio que sai a gente chama de raio refletido. Tá bom? Então, os raios incidentes e os raios refletidos, ó, chegaram paralelos, saíram paralelos. Onde que acontece isso? Onde ocorre essa reflexão regular? Apenas nos espelhos ou superfícies metálicas bem polidas, que funcionam como espelhos também. Tá legal? Então, isso é reflexão regular. Chega paralelo, sai paralelo. Onde acontece? Espelhos, superfícies metálicas bem polidas, que atuam como espelhos. Outro tipo de reflexão é a reflexão difusa. Então, ó, se na regular chega paralelo e sai paralelo, na difusa os raios incidem paralelamente e sai cada um em um sentido, ó, numa direção. Tá? Cada um sai numa direção e num sentido. Ó. Tá vendo aqui? Esse chegou nessa direção e saiu assim. O outro também sai paralelos. Chegam paralelos, saem paralelos. Aqui não, chegam paralelos, cada um sai para um canto aqui. Ó. Então isso é reflexão difusa. Aonde acontece isso, professor? Superfícies rugosas. Ah, professor, a minha mesa aqui, ela é uma superfície rugosa? É, mas ela é lisinha. Não, mas se você colocar no microscópio, você vai ver que a superfície ela é toda ondulada, assim, ela não é lisinha, assim, ó, né? A hora que você coloca no microscópio, você enxerga isso, ó, tá? A superfície é toda irregular, parece uma cadeia de montanhas aqui, ó, tá vendo? Por isso que a luz, cada raio de luz sai refletido numa direção, tá? Bom, beleza, professor, já entendi que é reflexão regular e difusa. Agora, o que é refração? Refração é um fenômeno óptico, é quando a luz, né, vamos falar por mim mesmo, é quando a luz ela incide numa superfície, ela vem de um meio, por exemplo, ela vem do ar, ela incide na superfície e passa para outro meio, por exemplo, ela vem do ar e passa para a água. Tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A luz, o raio de luz vem do ar e ele passa para outro meio. Isso é refração da luz, ó. Raio incidente e raio refratado. Aqui é raio refletido, aqui é raio refratado. Ó. Reflexão, refletido. Refração, refratado. Então, refração da luz é quando a luz passa de um meio para outro. Tá legal? E geralmente esses meios têm um índice de refração diferentes. Tá? Tem índices de refração diferentes. Depois eu vou explicar aqui índice de refração mais para frente. Vamos dar continuidade aqui. Então nós já vimos reflexão, refração e agora vamos ver a absorção da luz. Bom, professor, reflexão volta para o mesmo meio, refração passa para outro meio e absorção é quando a luz não volta e nem passa para outro meio. Tá? A absorção é quando a luz incide num corpo,
né, uma superfície escura, e essa superfície ela absorve toda a luz, tá legal? Ela não reflete a luz. Então, isso é a absorção da luz. Ela ocorre em superfícies escuras, tá legal? Agora, então a gente já sabe lá, reflexão, refração e absorção. Agora, os fenômenos sombra e penumbra. Bom, sombra, todo mundo já sabe que é sombra, né? E penumbra. Sombra é a região do espaço que não recebe luz direta da fonte, tá legal? Ela pode até receber uma parte da luz, mas não é diretamente da fonte de luz, tá legal? Sombra é a região do espaço que não recebe luz diretamente da fonte. E penumbra? Penumbra é uma região do espaço que recebe apenas uma parte da luz, uma pequena parte da luz da fonte, tá legal? Sendo encontrada apenas quando o corpo opaco, tá? Aquele que absorve uma parte da luz e a outra parte ele reflete, é posto sob influência de uma fonte extensa, tá? Então, a penumbra só ocorre quando tiver a presença de uma fonte extensa de luz. Nós já vimos isso na aula anterior. Fonte extensa é uma fonte grande, grandes dimensões em relação ao objeto que está sendo iluminado. Então, ó, vamos ver aqui, ó, desenho aqui, ó, que bonitinho. Quando a fonte é pontual, ela só forma sombra. A fonte pontual só forma sombra. A fonte extensa, ela forma sombra e ela forma penumbra. Onde que eu vejo isso, professor? No eclipse da Lua, tá? No eclipse da Lua, quando ocorre um eclipse da Lua, né? A gente tem uma região de sombra e uma região de penumbra, tá legal? Depois eu vou colocar um desenho aí para vocês. Bom, já vimos os fenômenos da sombra e da penumbra. Agora, a dispersão da luz branca. Professor, volta aí, voltei. O que é a dispersão da luz branca? A luz branca, primeiro, a luz que vem do Sol, ela é branca, ela é formada, né, pelas cores básicas, tá legal? Então, imagina a luz vindo do Sol e ela incide aqui num prisma, tá? Né? Um prisma, né, um pedaço de vidro aqui, ó, tá? Todo mundo sabe que é prisma, todo mundo já estudou, né? Matemática já sabe que é um prisma. Então ela incide aqui no prisma e ela sofre refração, ela passa por aqui é vidro, né? Então ela vem do ar, passa para o vidro, depois ela volta para o ar de novo. Quando ela passa para o vidro, ela dispersa, ela é separada em cores diferentes, ó. Então as cores do arco-íris, ó. Então você tem o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, anil e o violeta. Então essas cores do arco-íris. Então a luz branca ela é dispersa em 7 cores aqui, ó, as cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá bom? Tudo bem? Então, para acontecer isso, é quando você joga a aguinha lá, está lavando o carro, quintal, joga água, né? Às vezes a água está meio dispersa assim, né? E você vê aquela formação do arco-íris, né? Tá legal? Você está dispersando a luz branca do Sol lá, e formando as cores básicas lá. A cor dos objetos, pessoal, a cor dos objetos ela tem a ver com a frequência. Então aquilo que a gente acabou de ver, a dispersão da luz branca, cada luz vai ter uma frequência em hertz. Depois a gente vai estudar isso mais para frente, tá? A gente vai ver frequência, né, da luz, tá? Calcular a velocidade, tudo, comprimento de onda. Então a cor do objeto está ligada diretamente à frequência da onda eletromagnética. Tá legal? Tudo bem? Isso aqui a gente não precisa decorar não, tá legal? Agora, tá aqui, ó. Quando vemos a luz emitida pelo Sol, estamos enxergando um somatório de cores, ou seja, a luz branca é a soma de algumas cores básicas, daquelas que eu acabei de falar, né? Tá? Vermelho, alaranjado, amarelo, tá? As 7 cores do arco-íris. Tá? Então a luz do Sol, a luz branca, ela é a soma dessas cores básicas. Tá legal? Quando a gente ilumina um objeto opaco com luz branca, nós veremos que parte dessa luz é absorvida e uma outra parte é refletida. Tá legal? Então um objeto opaco, por exemplo, a parede da sua casa lá, faz conta que ela é azul. Então você ilumina com luz branca, a luz do Sol bate nela, tá? E ela absorve todas as cores e reflete só que cor? Azul. Por isso que você enxerga azul. Tá legal? Ela é considerada um objeto opaco. Então ela é de cor azul. A minha camiseta aqui é azul, ó.
Então ela está refletindo, a luz branca chega, incide na minha camiseta, e aquelas 7 cores, né, o vermelho, o alaranjado, o verde, o anil, ela absorve. E ela reflete que cor? O azul. Tá legal? Tudo bem? Então a cor do objeto, né, depende do pigmento que ele tem. Então ele absorve as outras cores e reflete aquela que é a cor dele, por exemplo, na minha camiseta, como eu acabei de explicar. Dessa forma, ao vermos um objeto escuro, um objeto negro, podemos dizer que esse objeto está absorvendo toda a luz que incide sobre ele. Tá? Então, se eu colocar uma camiseta preta aqui, ela absorve toda a luz e ela não vai refletir luz. Tá legal? Por isso é a cor, a objeto negro. Tá bom? Agora, se a gente vê um objeto claro, de cor branca, podemos dizer que ele está refletindo todas as cores. Se eu colocar uma camiseta branca aqui, a luz, ela não vai absorver a luz, aquelas 7 cores lá básicas, né? Tá legal? Ela vai refletir todas aquelas cores. Então ela reflete a luz branca, que é o somatório de todas aquelas luzes. Tá legal? Agora vamos ver lá, aqui, ó, é aquilo que eu acabei de falar. Chega a luz branca, incide e reflete. Ela absorve todas as cores, só reflete qual cor? Azul. Chega a luz branca no objeto verde, ó. O objeto verde absorve todas as cores. Por exemplo, o quadro lá a lousa da nossa escola é verde. Ela absorve todas as cores, reflete só que cor? Verde. Tá? Tudo bem? Agora, e tem aqui, eu coloquei para vocês um simulador de luz, é bem legal. Vocês podem entrar e ver lá, fazer experiências com luz. Tá legal? É bem interessante. Quem quiser entrar, entra lá, vê e depois comenta comigo se foi legal. Agora, pessoal, só para terminar. Quando você aqui eu estou iluminando com luz branca, ela absorve as cores e reflete o verde. E se eu iluminar com luz azul, esse objeto verde, luz azul, ó, a luz azul incide e é refletida, você enxerga azul. A luz azul chega e ela é absorvida e você não enxerga esse objeto. Na verdade, você enxerga ele como um corpo negro. Tá? Ele não vai refletir luz, ele vai absorver a luz azul. Se aqui for luz azul, a luz azul incide e é aqui no verde e é absorvida pelo verde, ela não reflete. E você enxerga aqui cor negra aqui, ó. Tá legal? Tá? Não vai refletir a luz. Se eu iluminar o objeto azul com luz azul, ele vai absorver, ele vai incidir e vai refletir azul. Agora, e se eu iluminar com luz verde, professor? A hora que chega a luz verde aqui, absorve. Você não vê cor nenhuma. Absorve toda a cor por negro. Quando a luz verde incide aqui, ela reflete. Tá? Você vê verde. Tá legal, pessoal? Um abraço. Qualquer dúvida, escrevam para mim. Façam a tarefa mínima. Depois eu vou fazer uma videoaula com a correção do exercício dessa aula. Tá bom? Já está preparadinha lá. Depois eu envio para vocês. Um abraço. Amanhã eu vou colocar exercício, uma atividade valendo notinha. Então é para fazer todo mundo. Avisa todo mundo. É para fazer. Tá legal? Um grande abraço. Cuidem-se. Nós estamos aqui. Qualquer problema, passe por e-mail. Tá? Conversa com a gente, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.